Olá, está começando o programa OAB Nacional, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Quarta Conferência Internacional de Direito Ambiental reúne especialistas e grandes nomes do direito em cerimônia de abertura. Plenário da Ordem aprova cobrança de juros legais nos valores devidos por advogados a seus clientes. E mais, CCJ da Câmara aprova PL sobre obrigatoriedade de advogados em conciliação e mediação. OAB homenageia Frei Henri de Rosier, patrono da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A utilização de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis ainda representa o grande desafio mundial neste ano, em que se comemoram os 30 anos da Constituição Ambiental Brasileira. E para refletir sobre essas questões e também sobre o papel da advocacia nesse contexto, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou em Vitória, no Espírito Santo, a 4ª Conferência Internacional de Direito Ambiental. Você confere agora como foi a cerimônia de abertura desse grande evento. Falar sobre meio ambiente e suas principais questões é desafiador em 2018, já que o assunto abrange diferentes temas, além de áreas sociais e políticas. Esse foi o foco dos discursos de abertura da 4ª Conferência Internacional de Direito Ambiental, realizada pela OAB em Vitória, no Espírito Santo. E é um momento importantíssimo, fundamental, porque nós estamos falando não apenas para o Brasil, mas estamos falando para o mundo o que nós pensamos com relação à defesa do direito ambiental, a defesa do meio ambiente. O direito ambiental é um tema muito recente em todo o mundo e aqui no Brasil ele só começou a ser discutido no final dos anos 70 e somente com a Constituição de 1988 é que ele recebeu uma atenção especial. O objetivo da 4ª edição da Conferência Internacional de Direito Ambiental foi refletir sobre essas questões e também sobre o papel da advocacia nesse contexto. E seguindo essa ideia, a presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, Marina Gadelha, traçou as conquistas ao tema a partir da Constituição. Segundo ela, os desafios são muitos e continentais, inclusive no que se refere à aplicação das leis. O direito ambiental, ele é um direito que exige muito debate, porque é um direito muito recente. E, além de recente, é um direito que sente a pressão do desenvolvimento. A nossa demanda por recursos naturais só aumenta, a necessidade de discutir o direito ambiental, consequentemente, também. As nossas normas ambientais, elas são boas, elas são modernas, elas são recentes, mas elas, infelizmente, não conseguem ser implementadas. O desaparelhamento dos órgãos que lidam com o tema e a grande tragédia na cidade mineira de Mariana receberam destaque no discurso do anfitrião do evento, o presidente da seccional do Espírito Santo, Homero Mafra. Você não pode aparelhar os órgãos de fiscalização, porque como nós temos bons técnicos, se esses órgãos estiverem aparelhados, eles vão fazer o papel deles. E os entes públicos, os governantes desse país, não querem que haja fiscalização ambiental. É preciso que se diga isso. É preciso que se diga isso de forma muito clara. Há uma opção política por premiar os grandes poluidores e as grandes empresas. Após declarar aberta a conferência, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, fez o discurso de abertura. Lamáquia classificou como um avanço extraordinário na normatização da matéria a abordagem pela Constituição Federal de dispositivos relacionados à questão ecológica. Direitos, eles não bastam estar expressos numa norma, né? Notadamente neste caso, que nós temos os direitos expressos na própria Constituição. Eles precisam ser exercidos na plenitude pela sociedade. Quando se busca a defesa do meio ambiente, nós estamos defendendo ao fim e ao cabo a vida, né? E por isso nós precisamos salientar e chamar a atenção para um tema desta magnitude e desta importância. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em caráter terminativo o projeto de lei que torna obrigatória a participação de profissional da advocacia na solução consensual de conflitos, como a mediação e a conciliação. Agora, a tramitação dessa pauta segue para o Senado Federal.
A solução consensual de conflitos por meio da conciliação e da mediação ajudam a desafogar a grande demanda de processos que chegam ao judiciário e podem ser mais céleres e vantajosos para o cidadão. Esses métodos extrajudiciais de conflitos vêm sendo incentivados pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2010 por meio da Resolução 125 e, em 2015, a Lei 13.140 estabeleceu critérios para a aplicação deles. Contudo, a participação do profissional da advocacia ainda não é obrigatória nas audiências de conciliação e mediação. Mas isso pode mudar e o primeiro passo já foi dado pela CCJ da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei número 5.511, que torna obrigatória a participação de advogado na solução de conflitos em casos de conciliação e mediação. O autor do PL, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, argumentou em sua proposta que a ausência de profissionais da advocacia nesses procedimentos afronta o artigo 133 da Constituição Federal, que considera como indispensável a presença do advogado na administração da justiça. De acordo com o texto, a atuação da advocacia é fundamental para orientar e esclarecer a população em geral sobre os seus direitos. Dessa forma, o acompanhamento do profissional será necessário tanto nos processos em trâmite no âmbito judicial, como nos que são resolvidos em ambientes alternativos, como cartórios, câmaras ou tribunais arbitrais. Agora, a proposta será encaminhada para apreciação no Senado Federal. Três cursos de extensão em Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade e Direito Educacional estão com matrículas abertas. A formação é oferecida pela Escola Nacional de Advocacia em parceria com o SAT Educacional. A previsão para o início das aulas é no dia 29 de junho. Oferecidas à distância, o curso permite que os alunos montem seus métodos de estudo. Informações e matrículas estão no site da instituição. A ENA também está oferecendo, junto à Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, 4 cursos de pós-graduação em Direito à Distância. Com matrículas abertas, os cursos serão ministrados ao longo do ano e abordam diversas áreas de interesse da classe: advocacia imobiliária, urbanística, registral e notarial, advocacia trabalhista e previdenciária, direito e processo do trabalho de acordo com a reforma trabalhista e direito processual civil. As inscrições vão até o dia 25 de junho pelo site da universidade e as aulas começam em 11 de julho. O ex-presidente da OAB Nacional, o advogado César Brito, recebeu da Câmara Legislativa do Distrito Federal o título de cidadão honorário de Brasília. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, várias autoridades, colegas e amigos estiveram na solenidade. César esteve à frente da entidade entre os anos de 2007 e 2010. A seccional alagoana recebeu na última semana a visita da Corregedoria Itinerante. O projeto da Corregedoria Geral do Conselho Federal tem ido a todos os estados a fim de esclarecer a classe sobre as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia, por meio de palestras e reuniões com advogadas e advogados e com membros do Tribunal de Ética e Disciplina e da Corregedoria Local. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, assinaram um acordo de cooperação geral. Um dos objetivos da parceria é desenvolver ações conjuntas para a atuação institucional a fim de promover a aproximação dos profissionais, empresas e operadores do direito das necessidades cotidianas e estruturais dos pequenos negócios brasileiros. Participaram da assinatura do documento o diretor-presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e membro da diretoria do SEBRAE. O presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira, foi recebido pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, para discutir a defesa e o fortalecimento dos exames de proficiência e definir estratégias para a criação de uma parceria mais ampla nas áreas médica e do direito.
A seccional da OAB no Rio de Janeiro inaugurou Casa das Prerrogativas Celso Fontinelli, que vai funcionar como uma central da advocacia, oferecendo instalações, equipamento e suporte técnico para o pleno exercício da profissão. A Comissão de Prerrogativas da OAB Rio de Janeiro também será transferida para o local. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da inauguração e elogiou o empenho da seccional, que vai resultar em benefícios coletivos para toda a classe. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da inauguração da nova sede da subseção de Castelo, na região sul do Espírito Santo. Lamáquia elogiou a atuação do presidente da OAB Espírito Santo, Homero Mafra, e comemorou a abertura do novo espaço da advocacia. A Ordem decidiu ajuizar ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ao observar a violação dos princípios do livre e desimpedido acesso à justiça na lei da reforma trabalhista, nos artigos que tratam da exigência da liquidez nos processos judiciais. O Conselho Pleno da OAB analisou os termos do artigo 840, parágrafos 1º e 3º da CLT, com a redação da Lei 13.467, mais conhecida como Lei da Reforma Trabalhista. Os artigos tratam da exigência da liquidez dos pedidos quando em ações trabalhistas, sob o aspecto de eventual inconstitucionalidade, impedimento ou dificuldade imposta ao exercício do direito de ação. Com a reforma trabalhista, há uma regra geral que exige que o valor dos pedidos conste expressamente na petição inicial, sendo natural que o valor da causa corresponda ao somatório dos mesmos, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. O relator da proposição na OAB, Severino de Souza Oliveira, lembrou que boa parte dos reclamantes não dispõe de todos os documentos aptos a tentar uma liquidação prévia, surgindo assim a necessidade de ajuizamento de ações de exibição de documentos, de forma a verificar o eventual adimplemento das verbas que se pretende exigir, sob o fundamento de que os recibos de pagamento, como regra, permanecem em poder do empregador. Depois da discussão, o Conselho Federal da OAB votou pelo ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Entendo, portanto, ao incorporar as demais assertivas do memorando inicial, que o dispositivo em tela viola os princípios do livre e desimpedido acesso à justiça e do devido processo legal, artigo 5º, inciso 35 e 49 da Constituição Federal, e da celeridade processual, motivo pelo qual, reconhecendo as respectivas afrontas à Constituição Federal, voto pelo ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Conselheiros federais aprovaram na última sessão plenária da entidade a previsão no Estatuto da Advocacia da cobrança de juros legais sobre o valor devido pelo advogado ao cliente. Entenda na matéria. Hoje, o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, estabelece que o advogado restitua o valor devido ao cliente apenas com o acréscimo de correção monetária, com a justificativa de que o instrumento gera a possibilidade de vantagem indevida ao profissional e, em consequência, desvantagem injusta ao seu credor. Foi apresentado ao plenário da OAB proposta para a elaboração de um anteprojeto de lei a ser apresentado ao Congresso Nacional, visando a alteração do parágrafo 2º do artigo 37 do Estatuto. O pedido, aprovado em unanimidade pelos conselheiros e já apresentado anteriormente pelo conselheiro José Agenor Dourado, sugere o acréscimo de previsão de cobrança de juros legais sobre o valor devido pelo profissional. Então, a proposta que foi feita agora, é da inclusão do parágrafo 2º, que diria: nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que se satisfaça integralmente a dívida, e aí que entra a parte nova, inclusive com a correção monetária e os juros legais. Num primeiro momento, eu não sei se os senhores lembram, que eu fiquei assim, falei, nossa, tem alguma coisa que está me incomodando aqui. Mas depois que eu li atentamente ao voto, aos pareceres e todos mais que constava aqui dos autos, realmente não há
absolutamente nada irregular e é muito sadio que assim o faça. Então eu acompanho integralmente o voto do senhor relator. O frei e advogado Henri de Rosier foi escolhido para ser o patrono da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada no mês passado em Fortaleza pelo Conselho Federal da OAB. Henri teve sua história de vida marcada pela defesa dos direitos humanos. A conselheira federal decana e medalha Rui Barbosa, Clea Carpe, foi uma das incentivadoras à indicação do nome de Henri durante a conferência. Ela fez um resgate da atuação do frei. Veja. A vida de plenitude em favor dos direitos humanos do frei e advogado Henri de Rosier foi elogiada pela conselheira federal Clea Carpe ao lembrar a história de vida do patrono da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. Temos a feliz oportunidade de ter como patrono de nossa conferência Frei Henri de Rosier, cuja memória hoje evocamos com seu exemplo e suas jornadas de andarilho de um eterno caminhante que assumiu o diálogo do amor e da paz, da construção social, da acolhida e defesa dos mais necessitados. Henri de Rosier era francês e se destacou no Brasil pela defesa dos direitos humanos, a luta contra o trabalho escravo e o fim da violência no campo. Rosier faleceu em novembro de 2017, aos 87 anos. O frei e advogado também foi homenageado durante a conferência com a exibição de um vídeo onde foram narrados os principais atos de sua vida pela causa. Para homenagear o frei Henri de Rosier, patrono da 7ª edição da Conferência Internacional de Direitos Humanos, a OAB e seu Centro de Memória produziram um vídeo mostrando a trajetória do frade dominicano. Grande defensor dos direitos da humanidade, Frei Henri viveu no Brasil de 1979 a 2013, atuando como advogado da Comissão Pastoral da Terra em Goiás e no Pará. E esse é o vídeo que a gente exibe agora. Nascido na França, herdeiro da extensa tradição da família dominicana, Frei Henri Bourrin de Rosier levava a tocha de fogo que lhe foi transmitida pelos que o precederam na defesa das causas da humanidade. Em 1978, motivado pelos jovens dominicanos brasileiros exilados na França na época da ditadura, Frei Henri mudou-se para o Brasil. Assim, com a experiência trazida do seu país de origem, foi capaz de fincar seus pés tão profundamente nas terras por onde andou. Advogado de formação e dominicano por vocação, naturalizou-se brasileiro e se tornou um dos maiores defensores dos direitos dos trabalhadores rurais e camponeses na região de fronteira agrícola da Amazônia. Ao chegar ao país, radicou-se no norte do estado de Goiás, atual Tocantins. Em 1984, inscreveu-se na Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás e, a partir da criação do estado do Tocantins, em 1988, filiou-se à OAB Tocantinense. Em 1991, mudou-se para o sul do Pará, onde permaneceu até 2013, quando retornou à França após ser acometido por acidentes cardiovasculares. Nos 35 anos de intenso trabalho no Brasil, sempre vinculado à Comissão Pastoral da Terra, dedicou-se à causa dos direitos humanos, da defesa da vida e na luta contra a impunidade contra os homens do campo. A partir de 1984, quando se inscreveu na Ordem dos Advogados do Brasil, exerceu unicamente a advocacia pro bono nos estados de Goiás, Tocantins e Pará.
Nos anos que trabalhou no estado do Tocantins, dedicou-se à defesa de comunidades tradicionais, quilombolas e poceiros, que há décadas haviam ocupado a região. Eram migrantes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia que estavam na iminência de serem despejados por portadores de títulos de propriedade provenientes do sul de Goiás e do centro-sul do Brasil. A maioria incentivados pela ditadura militar para ocupar as regiões próximas ao local em que estivera localizada a guerrilha do Araguaia. A atuação do Frei Henri na defesa dos direitos humanos no sul do Pará se realizou sempre em 3 frentes: na defesa dos trabalhadores rurais, no combate ao trabalho escravo, contra as arbitrariedades e torturas cometidas pela polícia. Em setembro de 2000, ao denunciar a violência no sul do Pará, em nome da Comissão Pastoral da Terra, conseguiu trazer a Marabá, o relator especial da ONU sobre as torturas, para ouvir e colher o depoimento de vítimas e testemunhas. Frei Henri deixou um grande legado no combate à prática do trabalho escravo e despertou a consciência na luta pelos direitos humanos, influenciando muitos jovens advogados, juízes e promotores em todo o país a militarem sobre a importância das garantias individuais e da dignidade da pessoa humana. Uma de suas maiores preocupações era conscientizar novos advogados para que dirigissem seus serviços à concretização dos direitos humanos e da cidadania plena. Junto à OAB, Henri palestrou em vários fóruns nacionais contra a violência no campo nos anos 90. Em 2002, Henri participou da 18ª Conferência Nacional dos Advogados, realizada em Salvador, apresentando um painel sobre trabalho escravo. Grande interesse que a Comissão Pastoral da Terra viu dentro do tema central cidadania, ética e Estado, incluído este painel sobre trabalho escravo. Porque esta trágica realidade significa a negação radical da cidadania, significa a omissão do Estado, significa a ausência absoluta da ética por parte daqueles em todos os níveis da sociedade civil e também das autoridades, inclusive advogados, que persistem em negar sua existência e se opor ao seu combate. O trabalho escravo é a negação radical dos direitos humanos. Ao receber o Prêmio Internacional de Direitos Humanos Ludovic Trayot, em Paris, no ano de 2005, declarou: além disso, não era apenas a causa isolada de um homem que devia ser defendida, mas por detrás dessa causa estava o direito, a justiça, a humanidade. Em 13 de abril de 2018, a subseção paraense da OAB Xinguara realizou a solenidade de entrega do primeiro Prêmio Frei Henri de Direitos Humanos. Além da premiação, foi promovido um painel que debateu a sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em desfavor do Estado Brasil no caso de trabalho escravo. Esta vitória foi uma das últimas batalhas de Frei Henri aqui no Brasil. No dia seguinte, foi realizada uma cerimônia de enterro das cinzas de Frei Henri em uma pequena capela no assentamento batizado com seu nome no município de Curionópolis, Pará. Há cerca de 70 anos era assinado em Paris um dos acordos internacionais mais profundos e de longo alcance do mundo e o documento mais traduzido do planeta, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Frei Henri dedicou toda a sua vida para que a declaração não se tornasse uma letra morta e lutou pelos direitos inalienáveis de todos os seres humanos, independente de raça, cor, religião, sexo, linguagem, origem social, ideologia, nacionalidade, condição econômica fossem assegurados. A homens como ele, devemos a preservação de nossas vidas e das vidas daqueles que amamos.
E para mim é uma alegria imensa de ver que está se espalhando. Essa aí é, para mim, absolutamente fundamental. A divulgação, a formação e principalmente, de toda a evidência, aos professores. Porque, claro, para conscientizar, para formar os direitos humanos, mais do que trabalhar na cidadania e através da educação, para mim, estou já percebendo os resultados, aluno, ex-aluno, professor, que realmente está começando a passar, a mudar pouco a pouco esta cultura que é fundamental. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.